Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Meus irmãos, é uma alegria, é uma satisfação podermos estar juntos novamente, dessa vez para expormos dos capítulos 50 até os 52. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje eu estarei concluindo esse livro maravilhoso que é o livro do profeta Jeremias. No capítulo 50 e no 51, nós temos o juízo da Babilônia, que é colocada como a última das profecias de Jeremias contra os gentios, por terem sido as últimas a serem cumpridas. E quando o cálice do furor da ira de Deus foi servido a todos, o rei Sesaque, na Babilônia, bebeu a última parte. A Babilônia foi usada como vara na mão de Deus para castigar todas as outras nações. E agora, finalmente, a vara será lançada no fogo. A destruição da Babilônia por Ciro foi predita por Isaías, muito tempo antes de chegar ao seu ponto culminante. E agora, outra vez, quando chegou ao seu auge, por Jeremias, porque, embora ele tenha visto o reino florescer como um loureiro verde, ao mesmo tempo o viu seco e cortado. Sendo o reino da Babilônia muito maior e mais forte do que quaisquer dos reinos contra os quais foi profetizado aqui, a sua queda foi a mais considerável em si. E tendo sido mais opressivo ao povo de Deus do que qualquer outro, o profeta é muito abundante sobre esse assunto, para a consolação dos cativos. E o que foi predito antes, de modo geral, no capítulo 15, verso 12, 27 e verso 7, é aqui descrito mais particularmente e com muita luz e calor proféticos. Os juízos terríveis que Deus tinha reservado para a Babilônia e as bênçãos gloriosas que ele tinha reservado para o seu povo que estava cativo ali, são entrelaçadas e trocadas uma pela outra na profecia deste capítulo, porque a Babilônia foi destruída para abrir caminho para o retorno do povo de Deus do cativeiro. Dos versos 1 a 5 nós temos a palavra de Deus a Jeremias sobre a destruição da Babilônia. Ela deveria ser anunciada entre as nações. Seus ídolos seriam envergonhados. Uma nação do norte a destruiria, tornando-a desolada. Naqueles dias, os filhos de Israel voltarão chorando, buscando Yahvé, desejando uma aliança eterna. Dos versos 6 a 10, o povo de Deus tinha sido ovelha perdida, abandonada, sendo explorada pelos adversários, e agora deveriam fugir da Babilônia, pois ela seria destruída, tomada e saqueada por nações do norte. Dos versos 11 a 16, o castigo da Babilônia é a vingança de Deus pelo modo como tratou o seu povo. Dos versos 17 a 20, essa parte resume a divina interpretação da história de Israel, o sofrimento e o castigo que lhe vieram, castigo sobre os que afligiram Israel, seu retorno em paz e fartura e o perdão dos seus pecados. Dos versos 21 a 24, o Senhor ordena um extermínio e destruição, pois o martelo de toda a terra estava em pedaços. A Babilônia tornou-se objeto de espanto. Ela foi presa e dominada pela armadilha de Yahvé, pois se levantou contra ele. Dos versos 25 a 28, o Senhor usou suas armas para castigar a terra dos caldeus. Ele convoca as nações para saquearem os seus celeiros e destruírem o que sobrar. E os que fugirem, que venham a anunciar a vingança de Yahvé.
Dos versos 29 a 32, os arqueiros são convocados para não deixar escapar ninguém, retribuir sua arrogância contra o Senhor. Seus jovens e guerreiros serão destruídos. O dia do Senhor destruir a arrogância chegou, tempo de castigo, onde as cidades e seus arredores seriam queimados. Dos versos 33 a 40, o povo de Israel foi oprimido e seus dominadores os impedem de partir. Mas seu Redentor intervirá a seu favor, trazendo a espada a todos seus inimigos. Seca e destruição a esse povo idólatra. O território da Babilônia se transformará num local de animais selvagens, completamente despovoado. Assim como fez com Sodoma e Gomorra, Deus faria ali. Dos versos 41 a 46, o povo do norte vem, armados, cruéis, não conhecem misericórdia contra o rei da Babilônia, que, conhecendo sua fama, está desfalecido e tomado de angústia. O Senhor estabeleceu outro em seu lugar, já sentenciou a Babilônia, e ela será devastada. E o ruído da queda da Babilônia será ouvido entre as nações. No capítulo 51, o profeta prossegue com a predição da queda da Babilônia, a respeito da qual outros profetas também deram seu testemunho. Ele é muito profuso e enfático ao descrever a previsão que Deus lhe havia transmitido sobre esta, visando o encorajamento dos prisioneiros crentes, cuja libertação dela dependia e deveria ser o resultado. Dos versos 1 a 6, nós temos o registro da destruição da Babilônia. O Senhor levantará um exército de estrangeiros como um vento destruidor, que não poupará ninguém. Todos serão destruídos, porque estão cheios de pecados diante de Deus. Todos devem fugir da Babilônia, para preservarem suas vidas, pois é o tempo da vingança de Yahvé. Dos versos 7 a 10, a Babilônia era a taça de ouro na mão de Yahvé, que embriagou a terra inteira, então caiu e ficou arruinada, sem condições de cura. Então todos deveriam deixá-la, pois o Senhor executaria sua justiça. Dos versos 11 a 14, o Senhor despertou os medos para destruírem a Babilônia e cumprir sua vingança. Preparada estava a máquina de guerra para atacar os que dantes viviam fartamente. Uma multidão de guerreiros a atacaria, pois o Senhor assim jurou. Dos versos 15 a 19, o Criador, por sua sabedoria, criou todas as coisas. Os homens, entretanto, se tornaram estúpidos, criando esculturas para a sua adoração, ídolos sem vida. Não é assim o Senhor que formou o universo, e Israel, tribo de sua herança. Dos versos 20 a 26, a Babilônia era o martelo de Deus para destruir as nações. Entretanto, chegou a hora de receberem a retribuição por toda a maldade que fizeram com Sião, tornando-se uma desolação perpétua. Dos versos 27 a 32, as nações levantaram suas bandeiras e reuniram-se para o ataque contra a Babilônia, tendo como líder os medos, para cumprir o plano de Yahvé de tornar a Babilônia em desolação. Os guerreiros outrora valentes agora se acovardaram, se escondendo. Os mensageiros vão anunciar ao rei que a Babilônia está tomada por todos os lados. Os vaus ocupados, as defesas queimadas e os homens de guerra em pânico. Dos versos 33 a 40, o Senhor diz que a Babilônia estava para ser colhida. A moradora de Sião e Jerusalém acusaram a Nabucodonosor de abusos e violência. Por isso, Yahvé pleitearia sua causa,
secando seus rios e fontes, tornando a Babilônia um amontoado de pedras, refúgio de chacais, objeto de zombaria, sem moradores. O Senhor os embriagaria para que dormissem o sono eterno, sem jamais acordar. Seriam levados como cordeiros ao matadouro. Dos versos 41 a 44, a Babilônia foi tomada de surpresa e tornou-se objeto de espanto para as nações. Foi coberta pelas ondas da desolação, um lugar inabitável. Seu deus Bel seria castigado e o muro da Babilônia cairia. Dos versos 45 a 49, o povo novamente é orientado a fugir para salvar a vida. Haveria rumores de guerra e violência. Os ídolos seriam castigados, tendo sua terra e seus adoradores mortos. Tudo e todos se alegrariam com a queda da Babilônia. Assim como ela fez com Israel, desta vez seria com ela. Dos versos 50 a 53, os remanescentes deveriam lembrar-se do Senhor e Jerusalém. Estariam envergonhados pela profanação da casa do Senhor, mas o Senhor julgaria a Babilônia, ela não teria como escapar. Dos versos 54 a 58, da Babilônia se ouve um ruído da destruição que o Senhor realizou. Ele a faz perecer e deu-lhe a paga, embriagou seus líderes e guerreiros, fazendo-os dormir para sempre. Os muros derrubados e as portas incendiadas. A Babilônia está arrasada. Dos versos 59 a 64, Jeremias ordenou a Seraías, quando foi com Zedequias para a Babilônia, que lesse um livro em voz alta, com todas as desgraças que ele escrevera, que viriam sobre a Babilônia. E que quando acabasse de ler, atasse uma pedra ao livro e o jogasse no rio Eufrates, dizendo: afunde a Babilônia e não se levante mais, por causa da desgraça que eu fiz cair sobre ela. E aqui findam as palavras de Jeremias. No capítulo 52, a história é a melhor intérprete da profecia. Por isso, para um melhor entendimento das profecias desse livro, que se relacionam à destruição de Jerusalém e do reino de Judá, somos aqui providos com uma versão desse triste acontecimento. É praticamente a mesma história do segundo livro de Reis, capítulos 24 e 25, e de muitas das particularidades que vimos anteriormente naquele livro. Porém, o tópico é repetido e compilado aqui para fornecer o entendimento necessário para o livro de Lamentações, que vem a seguir, e servir como chave para ele. Dos versos 1 a 3, nós temos o mau reinado de Zedequias, que seguiu os passos de Jeoaquim, por causa da ira do Senhor, que rejeitou a Jerusalém e Judá da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Dos versos 4 a 7, Nabucodonosor e todo o seu exército fizeram um cerco e tomaram Jerusalém. Dos versos 8 a 11, embora o rei e todos os homens de guerra tivessem fugido, o exército de Nabucodonosor o capturou e o levou a julgamento perante ele em Ribla, onde foi sentenciado. Nabucodonosor matou todos os seus filhos e príncipes diante dele, e depois lhe vazou os olhos, o acorrentou e levou-o até a Babilônia, onde morreu no cárcere. Dos versos 12 a 14, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e incendiou o templo, o palácio do rei e todas as casas de Jerusalém, bem como derrubou suas muralhas. Dos versos 15 a 16, Nebuzaradã levou a todos cativos, com exceção os mais pobres, para que servissem de vinhateiros e lavradores. Dos versos 17 a 23, o saque de
todos os utensílios do templo. Dos versos 24 a 27, o massacre dos sacerdotes e de alguns homens importantes a sangue frio. Dos versos 28 a 30, e o número daqueles que foram levados para o cativeiro. Finalmente, dos versos 31 a 34, os dias melhores que o rei Joaquim viveu para ver, nas mãos de Evil-Merodach, rei da Babilônia, nos últimos dias de sua vida, após a morte de Nabucodonosor. E assim, irmãos, concluímos a exposição de hoje e também o livro do profeta Jeremias. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 50, os versos 4 e 5, que diz o seguinte: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus, perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde, unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Queridos, depois de tudo que esse povo passou, depois de ter a sua terra destruída, ter sido levado cativo, terem sido objeto de desprezo, terem sofrido tanto, mas o Senhor usou de misericórdia e os resgatou. E eles tiveram que passar por tudo isso para aprenderem. Que isso sirva de lição para nós, que nós jamais precisemos de chegar numa situação como essa, tão terrível, termos que sofrer tanto para aprendermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Nós choramos muito nesse livro de Jeremias. Por quê? Porque é um livro de profecias terríveis, de muita destruição, de muita morte, de muito sofrimento. É um livro que nos fala do julgamento de Deus. Deus julgou Israel, depois julgou as nações ao redor e depois julgou finalmente quem julgou todas as nações, inclusive Israel, fechando aqui na Babilônia. Que nós possamos aprender com o nosso Deus e termos o nosso coração maleável, termos sensibilidade de entendermos e compreendermos quando nós desobedecemos a Deus e termos a capacidade de nos voltarmos ao nosso Deus com o coração quebrantado, contrito, arrependido e mudarmos o rumo, mudarmos a direção, mudarmos a nossa postura diante do nosso Deus. Amados, foi um prazer, foi uma alegria, foi uma satisfação estar com os irmãos todos esses dias. Que o Eterno vos abençoe muito e até a próxima exposição, se Deus quiser.